Olá, boa noite a todos, a todas. Nós estamos iniciando a live de hoje e vamos aguardar um pouquinho, né, até você chegar aqui na nossa live. Hoje nós vamos ter a presença da professora e doutoranda lá na Universidade Federal da Bahia, a professora Josiane Clímaco, e também nós temos a mestra Janja, a nossa mediadora, que é a professora Josiane Clímaco, que também é diretora, como eu, diretora da BPM. A professora Josiane é especialista na área de educação física, trabalha com corpo, corporalidade, e ela vai mediar a live de hoje. Tudo bom, Josiane? Tudo bem, Liceia. Quero dar meu boa noite, né? Meu salve a todas e todos. Saudar o nosso dia de hoje, né? A nossa ancestralidade. Afinal de contas, nós estamos chamando a todos os espectadores, pesquisadores, capoeiristas, as capoeiristas, né? Para entrar no jogo. Entre na roda, porque o jogo é nosso. E esse jogo nosso, nós que vamos ter que resolver, certo? Então, meu salve a todos e todas, meu salve à nossa ancestralidade, né? Eu estou em homenagem a Jorge da Capadócia. Geralmente, todo dia 23, eu tenho que lembrar, né? Todo dia 23 eu passo na minha cidade, no Rio de Janeiro. Então, é uma fé que a gente tem, e lembrando bem que Jorge é Jorge, Ogum é Ogum, Oxóssi é Oxóssi. Como dizia Mãe Stella, o sincretismo, ele foi uma forma de resistência, mas hoje nós temos que delimitar bem os nossos espaços e quem somos nós nesse jogo. Perfeita, Josi. É um prazer ter você aqui sempre, é o nosso espaço. Lembrando que essa live foi indicação da Sandra Mara, que já chegou, ela que nos disse da importância de discutir e conversar sobre capoeira, afetividade, resistência do povo negro nos territórios da diáspora, né? E é a partir desse território que a gente constrói a capoeira. A gente acha que agora já dá para chamar a Janja para conversar com a gente? Podemos chamar a Janja? Sim, eu vou deixar assim, as duas que são excelentes mulheres potentes para conversar com vocês, e a gente fica aqui, né, assistindo esse debate, essa conversa, essa roda. Bem-vinda, Janja. Olá, muito boa noite, muitíssimo obrigada pelo convite. A gente que agradece muito você estar aqui com a gente conversando. Obrigada. Pois bem, então vamos lá, vamos apresentar, né, a nossa Janja, afinal de contas, a nossa comunidade é bem extensa. Então, a nossa professora, doutora Janja Araújo, ela é historiadora, professora na Universidade Federal da Bahia, possui mestrado e doutorado em educação pela Universidade de São Paulo, a USP, e pós-doutorado em ciências sociais pela PUC. A professora Janja é professora do Departamento de Gênero e Feminismo, líder do grupo de pesquisa Gênero, Arte e Cultura no NEIM. Ela é mestra em capoeira Angola, fundadora do Instituto Lisinga e Estudos da Capoeira Angola e Tradições Educativas Banco no Brasil.
Janja tem trabalhos e publicações no Brasil e no exterior, e pesquisadora associada à BPN. Então, seja bem-vinda. Esse é o momento do jogo, esse é o momento da nossa confraternização, da nossa fraternidade, do nosso amor, de troca de afetividades e de conhecimento. Né? Conhecimento que, como a própria Janja já disse, eu não sou boba, eu fui fazer a minha pesca, um conhecimento que ele não é nosso. E Janja usou de um ditado iorubano que diz assim: não é meu o que é de A, o que deu a B, o que deu a C, o que deu a D, e o que deu a mim, mas que esteja melhor na minha boca do que daqueles que me antecederam. Então, para falar né, dessa capoeira, a gente tem que ter a reverência e referenciar essa nossa ancestralidade que nos deixa essa responsabilidade, né, Janja, dessa produção do conhecimento e de articulação dentro dessa roda e desse jogo da capoeira. E a partir desse processo, né, da nossa construção através da nossa ancestralidade, eu gostaria que você começasse os nossos trabalhos. Estão abertos. Muitíssimo obrigada. Quero desejar uma boa noite a todos, todas e todos que estão nos assistindo. E, inicialmente, eu quero, obviamente, saudar as gerações de capoeiristas que passaram pela capoeira antes de mim e a geração de capoeirista que ainda está na capoeira e que me antecede. São os meus ancestros e as minhas ancestras, né? Quero também cumprimentar todos os nossos colegas, as nossas colegas, né, pesquisadores da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras, né, parabenizando por essa iniciativa fundamental para nós nesse momento. E quero também saudar os meus mais novos, e vou fazer isso pedindo licença para fazer isso em forma de parabéns, né, ao núcleo do Grupo Nzinga de Salvador, que hoje completa 18 anos. Né? Então, fazendo isso, como a gente costuma fazer nos nossos encontros presenciais, eu digo: Exambe, zambe, okizambe, zambe, apongue, ekizambe, okizambe, okizambe. Então, licença, então, gente, para falar. Eu queria também, no dia de hoje, parabenizar um mestre de capoeira muito importante, que hoje faz aniversário, o mestre Jorge Satélite, né? Um mestre que, sem sombra de dúvidas, a história de vida dele engrandece muito a história da capoeira, não apenas na Bahia. E, por fim, agradecer a Sandra Mara pela confiança ao sugerir a BPN o meu nome nesse encontro, nesse bate-papo. Bom, para falar da capoeira, eu vou tomar, então, a ousadia de tentar refletir com vocês um pouco o nosso tema, né, que é a capoeira é herança ancestral africana em tempos de pandemia, né? Tentando organizar a minha fala a partir da nomeação que faço agora de 3 categorias. Né? Eu vou tratar a capoeira como uma categoria, o capoeirista como categoria, e vou tratar a capoeiragem como categoria também. Vou fazer 3 movimentos. Isso porque, independente da comunidade de capoeira, que é prioritariamente para quem eu me dirijo nesse momento, né, nós sabemos que a parca implementação da Lei 10.639 no nosso sistema de ensino faz com que muita gente olhe para as tradições africanas e por olhares que não necessariamente são os olhares de quem está dentro dela. E nós aí padecemos de muitos abusos, entre eles o da folclorização, né? E eu acho que nós, pessoas, principalmente pessoas negras brasileiras, né? Mas todas as pessoas precisam conhecer, né, a história da resistência negra no Brasil, e nesse contexto que se insere a história da capoeira. Então, dizendo isso, começando pela própria capoeira,
eu diria que toma a capoeira, exatamente, muita gente tem me ouvido falar disso nos últimos tempos, enquanto, né, um movimento social que tem as suas raízes na luta contra o colonialismo, a escravidão, e, posteriormente, contra uma sociedade de exceção que criminalizava, e por diversas formas, os descendentes de africanos, né? Através de políticas de produção e reprodução de estereótipos que os mantinham, sobretudo a partir da pós-abolição, no contexto das leis anti-vadiagem, né? Como elementos a serem perseguidos e eliminados. Bom, não podemos deixar de esquecer, né? E não queremos deixar que se esqueçam, que estamos falando aí de um período em que está, poderíamos dizer assim, o auge, né, de circulação das formas de olhar para os negros produzido pelo racismo científico, né, ou racialismo, como nos ensina o nosso querido Kabengele, né? Mas trazendo para os nossos dias, quero registrar rapidamente que esse movimento ele foi criminalizado, né, através de um decreto, ele foi perseguido, não apenas criminalizado, né, mas ele foi perseguido e posteriormente discriminado como sendo coisa de negro, né? E somente a partir dos anos 30 ela sai parcialmente da criminalidade. Né? Quando eu digo parcialmente, é porque existe uma tendência dentro do contexto da capoeira a achar que a partir dos anos 30 a capoeira deixou de ser criminalizada. Ela pode até ter deixado de ser criminalizada, mas o capoeirista seguiu sendo. Né? Então, sobretudo os homens negros, eles seguirão sustentando essa carga de estereotipias muito negativas sobre a capoeira. Né? Então, eles seguem sendo perseguidos. E ainda que fosse um momento em que a capoeira ela entra nos sistemas de controle do próprio Estado, né? Exemplo das escolas, dos quartéis, posteriormente das universidades, ela segue produzindo linhas distintas para que a gente pense a própria capoeira, né? E, obviamente, essas linhas vão dizer que ela será, evidentemente, distinta para quem pratica, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? É que, ainda que esses processos recentes de atualização da história da capoeira possa nos apresentar, na atualidade, né, a capoeira como tendo possivelmente vencido toda essa carga de estereotipias, adentrando, inclusive, no universo de patrimonialização e o seu recente reconhecimento e registro enquanto patrimônio da cultura brasileira e, posteriormente, patrimônio da humanidade, né? Aqui eu quero lembrar uma fala do então ministro da época, Juca Ferreira, quando ele dizia, né, nas políticas de patrimonialização, que aquele era um momento em que o Estado se revisitava em assumir a grande responsabilidade que tinha na perseguição à capoeira. Então, se hoje ela consegue ser, inclusive, registrada como patrimônio da humanidade e está presente em mais de 160 países, nós estamos querendo dizer que essa é uma conquista e ela reflete não apenas os esforços, mas o sentido da desobediência dos capoeiristas, seja no contexto da proibição, da perseguição ou da produção subsequente de estereótipos negativos, né? Então, quando o ministro, à época, brasileiro, promove ou propõe uma reparação à capoeira, ele também está nos possibilitando o reconhecimento de uma complexidade. Na minha ali tem uma declaração de uma complexidade que inclui, como é que eu diria, uma diversidade de olhares e, portanto, de interesses sobre a própria capoeira. Mas, acima de tudo, né, do reconhecimento de se tratar de um fenômeno cultural, né, era inevitável
reconhecer a capoeira na atualidade como um fenômeno cultural com capacidade de eliminação de fronteiras geográficas, né? Quando eu digo eliminação, aspas, né, de fronteiras geográficas, né, sendo hoje, como eu disse, praticada em mais de 160 países. Né? E, mais importante ainda, a partir da nossa pretensa língua portuguesa, né? Porque nós, que somos bantonas, nós sabemos que o nosso português ele precisa ser complexificado ao modo dos falares africanos, como dizia Ida Castro, né? Na Bahia e no Brasil. O segundo elemento que eu queria falar era exatamente o capoeirista, né? Que eu poderia dizer rapidamente que hoje a capoeira está longe de ser e de ter o perfil mais coeso entre os praticantes de capoeira do passado, né? Até esse período em que ela sai da criminalização, ou até basicamente os anos 60, né? Não sendo mais um espaço exclusivo de homens negros, de trabalhadores braçais, né? Sobretudo de trabalhadores vinculados a atividades realizadas nos espaços da rua, né? Assim, esses processos que atualizam a história recente da capoeira nos permite pensar, inclusive, que as pessoas negras hoje elas estão em absoluta condição de desvantagem na capoeiragem, sobretudo quando a gente pensa e reflete a própria economia da capoeira, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. E o terceiro elemento é a própria capoeiragem. Né? Então, o que é essa capoeiragem? O que eu chamo de capoeiragem? Eu chamo de capoeiragem um conjunto de forças e de interesses que fazem da capoeira um espaço plural, né? Que mobilizam essa apropriação de entendimento, cada um no seu modo de apropriação de entendimentos e interesses distintos, e que, portanto, produzem implicações tanto na forma de transmissão do conhecimento, de repasse da transmissão do conhecimento, e você foi muito feliz em citar esse provérbio iorubá, né? Na transmissão de conhecimento, chegando mesmo a outros desdobramentos que mantêm vinculado a esse princípio basilar da capoeira, que é a questão da liberdade, né? Então, nesse caso, eu estou falando numa liberdade refletida no contexto da própria cultura negra. Bom, a partir daqui a gente pode pensar alguns caminhos, ou muitos e muitos outros, né, para a gente tentar atingir o objeto da nossa conversa de hoje, que é pensar a capoeira em tempos de pandemia. Né? Então, dizer que, na atualidade, essa comunidade de capoeirista, que eu chamo de capoeiragem, ela é estruturada por redes e redes, né? Que verticalmente ela se estrutura em linhagem, como as nossas comunidades terreiro, né? Ela se estrutura em linhagens, e horizontalmente ela se estrutura através de territórios dentro e fora do Brasil. Né? Então, essas redes elas têm demonstrado, sobretudo a capoeira tem se beneficiado, né? Sobretudo através da utilização dessas tecnologias de informação e comunicação, a complexidade das suas formas de expressão. Ou seja, você chega nas redes, hoje você abre um Facebook, um Instagram, qualquer uma dessas redes sociais, você diariamente você recebe um conjunto de informações, né, impressionante, né? E essas informações, elas de alguma forma dizem para nós quais são as linhas interpretativas que a capoeira hoje, que são compartilhadas no universo da capoeiragem. E essas linhas interpretativas, elas podem ser observadas tanto do ponto de vista corporal, instrumental, filosófico, ou mesmo político, através da filiação que essas comunidades fazem, né? E naquilo que nós chamamos da grande roda, né? Que é no contexto social mais amplo, como ela se percebe inserida num contexto social mais amplo.
E aí, com relação ao uso dessas redes sociais, a gente tem coisas que são muito positivas, né? Eu considero, né? Porque todo capoeirista, ele é, por excelência, um pesquisador, uma pesquisadora, tá? Isso é muito bacana. É uma coisa muito positiva da formação do capoeirista, né? Ele é, por excelência, um pesquisador, uma pesquisadora, né? E aí é muito interessante a gente entender isso, porque, inclusive, os estudos que mais produziram pesquisadores dentro da capoeira foram estudos feitos não necessariamente no contexto acadêmico, e aqui, obviamente, eu não posso deixar de não me referir a nomes extremamente importantes, sobretudo para nós aqui na Bahia, né, como Fred Abreu, Jair Moura, né, para a gente pensar os registros da memória e da oralidade da capoeira e suas dinâmicas, sobretudo relacionadas à rua, uma coisa que precisa ser recuperada por mais pesquisadores e com urgência, né? Mas também coisas negativas, né? Porque eu me lembro que uma vez eu cheguei na Tanzânia e para você ver o que a capoeira faz com a gente. Eu fui para a Tanzânia fazer uma atividade de um lançamento de um livro que era do Ministério das Relações Exteriores sobre capoeira, e eu fui fazer uma palestra sobre o livro na Embaixada da Rússia e eu recebi um conjunto de estudantes da ilha de Zanzibar, né, que queriam vir fazer uma oficina de capoeira. E quando eles chegaram, que nós fomos começar a fazer uma movimentação, mostrando que tem aquilo que nós chamamos de movimentos básicos, né? Eles ficaram impressionados, porque eles aprenderam capoeira com o mestre YouTube, e, né? E o mestre YouTube é o rei das boas vantagens, né? Ninguém coloca lá no YouTube processos de aprendizagem quando você está ali no início, né? Ao contrário, né? As redes sociais servem como pacotes de confetes, né? Em nossas mãos o tempo todo. Então, o que acontece, né? Se ao mesmo tempo a gente tem acesso a uma série de conhecimentos, de estudos, de pesquisas de diversas ordens produzidos pela capoeira, para o capoeirista iniciante, sobretudo, ele se expõe a uma dinâmica que os nossos mais velhos dentro de terreiro, ou mesmo dentro da capoeira, chamavam de cabeça de oratório. Lembra desse termo? Sim. Né? Cabeça de oratório, que é aquele euri, aquele mutuê, né? Que todo canto que chega, o vento leva, né? Então, que fica muito exposto a muitas influências, e isso provoca, muitas vezes, crises identitárias, e que eu também retomarei mais adiante para a gente discutir essa atualização da capoeira. Pois bem, esse capoeirista hoje, ele também é diverso, né? E ele também está atrelado à capoeira por interesses extremamente diversos, muitas vezes prescritos na própria forma como ele entrou na capoeira. Ou seja, se eu inicio a capoeira, a prática da capoeira no sistema escolar, no contexto da educação física, ou numa academia de cultura física, eu vou ter com a capoeira uma relação diferente de se eu me inicio dentro, por exemplo, de uma comunidade terreira, ou mesmo dentro de uma comunidade de capoeira, né? Então, a relação será diferente com a própria capoeira, né? Mas, obviamente, esses interesses, eles também seguirão marcando, né, essa linha da diversidade da capoeira. E, obviamente, né, nesses processos de se reinventar, né, permanentemente, que a gente elabora as nossas preocupações com relação à defesa daquilo que nós chamamos de espaço negro, né? Que é um espaço de referência com uma cosmovisão atrelada à ancestralidade, à coletividade e, acima de tudo, as formas de resistência, né? Diante também das novas formas de atualização do próprio racismo, né? O racismo se reapresenta, se reatualiza permanentemente através de novas roupagens. E a gente encontra essas formas de novas roupagens do racismo também no interior da própria capoeira.
Eu poderia citar uma série de elementos que nos ajudariam a pensar isso, né? De iniciativas diversas, de controle. Recentemente nós passamos, infelizmente a comunidade da capoeira conseguiu barrar, né? Que era a obrigatoriedade do mestre de capoeira de ter curso de educação física, né? Estamos conseguindo até então enfrentar um projeto de lei que tenta fazer com que a capoeira seja transformada num esporte de alto rendimento, né? Tem surgido, e aí é muito bacana, porque isso depende dos estilos, tem surgido cada vez mais e mais, né? Pessoas que, como eu disse num outro momento, se no passado a gente estava dentro da capoeira marcando os nossos lugares e, portanto, na disputa de narrativas, através do estilo em que a gente estava afiliado, hoje essas disputas elas se fazem muito mais vinculadas às temáticas políticas que a capoeira elabora, né? Então, esses exemplos eles não param por aí, né? Hoje a gente tem aí, inclusive, as políticas de debate de patrimonialização em torno da capoeira também buscavam evidenciar isso, que era o surgimento de segmentos como capoeira do senhor, capoeira gospel, né? Então, assim, que são, né? A gente sabe que essas são expressões de um racismo religioso, de alguns fundamentalismos, né? Que demonizam as nossas práticas culturais, enfim, né? E, portanto, na sua atualização, ao se reinventar, hoje, num contexto transnacional, né, a questão posta, então, ela seguirá conduzindo essa diversidade interpretativa, muitas vezes facultando a aplicação da capoeira em contextos e em diferentes, aspas, funções. Né? E a capoeiragem, obviamente, ela também se reinventa enquanto uma comunidade hoje mundial, né? A sua atualização enquanto um movimento social, hoje ela se faz de maneira muito mais plural e ela vem se estabelecendo através daquilo que nós chamamos de, ou refletimos enquanto a pequena roda inserida na grande roda, né? E quando a gente fala isso, a gente está dizendo que é exatamente nessa grande roda, né, em que nós nos fazemos capoeiristas. Na pequena, nós somos apenas jogadores de capoeira. Isso. Né? E em tempos de pandemia, né, o que a gente pode dizer sobre esse conhecimento ancestral e que preocupações que a gente deve ter? O primeiro é reconhecer que existe uma invisibilização sistemática dos e das capoeiristas, que a gente poderia chamar dos sem rede, dos sem Wi-Fi, dos sem lives. Né? Nós estamos dizendo com isso, né, que o confinamento, o isolamento social, ele segue sendo um privilégio de classe. Né? Ele segue sendo um privilégio de classe e que, portanto, a formação vinculadas, onde está a grande maioria das crianças e dos adolescentes e jovens negros, principalmente crianças e adolescentes, que são nos chamados programas sociais ou projetos sociais, eles serão absurdamente afetados num momento como esse. E aí a gente não pode esquecer, muitas vezes, que esses programas eles estão posicionados numa dimensão daquilo que é chamado de contraturno escolar, né? E que ele, muitas vezes, é a garantia para muitos da segunda refeição diária ou equivalente, né? Ou mesmo de proteção familiar, né? De saber que o filho tem um turno na escola, o outro turno está dentro de um... Enfim, isso que a gente tem discutido, né? E em várias instâncias das organizações antirracistas no Brasil. Um outro elemento que eu queria chamar a atenção, eu já estou acabando, é sobre a condição dos velhos mestres. Né? No momento como esse, eles também têm interrompidos os seus processos de permanência no contexto das disputas de narrativas sobre a capoeira. Eles também entram em desvantagem, eles não são tecnológicos, eles não são high-tech,
né, com as novas gerações que vêm se apropriando da capoeira. Então, eles passam a necessitar que outros falem por eles, né? Isso também produz uma grande perda. E aí eu não falo de perda para esses mestres, velhos mestres, eu falo de perda para a própria capoeira, né? Eu falo de perda para a própria capoeira. Então, essas são diferenças que acirram disputa de toda a ordem, né? Porque elas estão pautadas aí na dimensão da virtualidade. E a virtualidade, ela acaba ocupando muitas vezes o lugar que é da roda. E nesse contexto da virtualidade, acontece tudo dentro da capoeira, tudo aquilo que a gente vê fora da capoeira. Tudo. Você tem produção de fake news, você tem linchamentos públicos, você tem, sabe, nichos de intolerância, de ódio, né? E que, de alguma forma, eles vão criando uma espécie de uma comunidade superficial da capoeira, né? Então, assim, subverter as ações de resistência, né? Vem sendo pensada exatamente no controle que se faz da capoeira a partir do reconhecimento de que a capoeira mobiliza hoje em torno de si algo extraordinário que precisa ser melhor estudado, que é a economia da capoeira, né? A economia da capoeira. E isso, obviamente, faculta que aquelas pessoas que estão em situação de vantagem, elas apresentem também no próprio interior da capoeira as vantagens com as quais elas estão acostumadas a lidar no mundo fora da capoeira. E aí você encontra discrepâncias de toda a ordem, né? Que é, desde mais novo, dizer para os mais velhos o que eles precisam e devem fazer, né? Determinadas condutas que, de alguma forma, compromete, né? O entendimento da capoeira no contexto da resistência negra no Brasil, né? E isso, obviamente, vem sendo atualizado através de vários movimentos que hoje eu não poderia nem dizer que são movimentos que se instauram dentro da capoeira, porque a capoeira se instaura dentro desses movimentos, né? Para pensar a si próprio, né? Nessa confluência interseccional, né, das questões colonialistas vinculadas à raça, gênero, classe, sexualidade, entre outros. Bem, então, Janja, principalmente quando você fala, né, da folclorização da capoeira, eu reflito muito, e enquanto professora da escola básica, né, de como essa capoeira ela adentra as nossas escolas e como se dá esse trato com esse conhecimento que ele foge, muitas das vezes, né, quando nós não temos, porque também, assim, a construção de um capoeirista, como você mesma já nos disse, ele vem de várias formas. As pessoas adentram a capoeira por vários objetivos. Quando nós temos na escola esses programas que estão no contraturno, ou até professores de educação física e professoras como eu, que também tratam esse conhecimento, que é a capoeira, enquanto um conteúdo da cultura afro de matriz africana dentro da escola, colocando desta forma, de não folclorizar. E aí, a gente se vê, muitas das vezes, que se perde esses princípios filosóficos africanos, que é a questão da ancestralidade, da memória, do respeito, do cooperativismo, que estão e a oralidade, né, essa musicalidade, e aí se prendem, às vezes, muita musicalidade, como você falou, o mestre YouTube, o mestre Google, que nos ensinam, né, os movimentos básicos,
mas não diz o porquê que esse movimento tem ligação com o outro, o porquê que as nossas cantigas, as nossas chulas, o que elas querem dizer, o que cada mestre, né? Quando faz essa composição toda do jogo, quer dizer, isso, às vezes, isso perde a essência dentro dessas instituições que, quando elas estão fora do terreiro ou fora propriamente da capoeira. E aí, eu me preocupo, assim, dessa questão dessa apropriação cultural por conta das instituições, seja através do fundamentalismo, e eu gostaria que você nos colocasse justamente como é que é esse viver e esse sobreviver dessa capoeirista e do capoeirista diante disso tudo, e quais são esses fatores que são determinantes para viver e sobreviver de capoeira. Sobretudo, eu sei que nós estamos num período de pandemia e que esse é um momento de muita exclusão, mas essa exclusão ela não vem só no momento de pandemia, essa exclusão vem no momento anterior à pandemia. Então, como é que é esse viver e esse sobreviver? Digamos, fatores determinantes de antes dessa pandemia e esses fatores determinantes dentro da pandemia para a gente se reinventar. Pois é, essa é uma questão muitíssimo importante, né? Primeiro, tentando alcançar a sua primeira questão, que é a questão que é relativa à capoeira no espaço escolar, particularmente, Josiane, eu penso o seguinte, né? O Paulo Freire já nos ensina, né, que a escola que a gente quer, ela precisa nascer. Isso. Né? Ela precisa nascer. E a despeito da gente saber que no seu interior existem, né, profissionais extremamente comprometidos, e eu poderia citar aqui muitas e muitos desses profissionais, né, formados e formadas, inclusive, pelo próprio movimento negro, né, a escola segue sendo um equipamento de ajuste, né, que a gente entende que ela tem um comprometimento com o conhecimento diferente que nós temos daquele que nós temos no contexto da resistência. Então, nós seguimos, né, com um conhecimento com bases que são muito estranhas a nós. Né? Nós seguimos com um conhecimento com bases que são muito estranhas a nós. Né? Porque é um conhecimento vetorizado, fragmentado, né? É um conhecimento encaixotado, no sentido de que ele se faz por modelagens que comprimem-se dentro de determinadas caixinhas. Você imagina isso para a capoeira, isso para o capoeirista, né? Então, uma primeira... e outra coisa que a gente não pode deixar de esquecer é que, ainda que a educação física no Brasil também ela tenha sido modificada radicalmente, né? E eu fui uma estudante da educação física nos anos 80, né? Eu tenho a educação física na minha formação, a gente sabe, né, que essa relação entre a educação física, que vem das ciências, né, militaristas, com a escola, como sendo um equipamento de ajuste social, ela precisa ser permanentemente problematizada para que a ação desses e dessas profissionais no seu interior, elas, de alguma forma, elas cumpram, né, o papel social da escola. Né? E uma grande prova disso é a nossa dificuldade de ter a implementação da Lei 10.639. Né? E olha que nós, aqui na Bahia, até começamos muito antes, né? Porque a 10 foi de 2003, e já nos anos 80, né, aqui na Bahia, a gente já tinha discutido isso, já tínhamos, inclusive, começado a implementação dos estudos africanos no sistema de ensino da educação básica.
Então, assim, quando a gente leva essas artes de contestação para esses espaços, obviamente que a gente tem um reconhecimento do Estado de que não é mais possível, obviamente, impedir o seu crescimento, então é necessário que ela produza que ela seja adequada a um outro propósito, né? Então, a gente tem visto isso com várias, né, vamos dizer, expressões de arte de contestação, sendo a capoeira uma delas, né? E foi com esse propósito que ela entrou não apenas na escola, mas ela também entrou em quartéis, ela também entrou em vários outros equipamentos dessa natureza. Então, assim, é preciso que a gente siga, né? Que a gente siga, e eu acho que o capoeirista faz isso, a comunidade da capoeira faz isso, né? Quando a gente se posiciona contrário a que somente o profissional formado na educação física, ou que o profissional da capoeira tem uma formação específica da educação física, nós estamos dizendo para a escola que nós, capoeiristas, vemos na capoeira a possibilidade dela ser articulada em qualquer campo disciplinar ou qualquer campo de conhecimento, né? E que nós precisaríamos de uma escola em que o conhecimento ele dialogasse, né, com crescimento, né? Para que inclusive essas subjetividades nossas, elas pudessem ser anunciadas. Uma prova disso, por exemplo, são as estruturas de padronização ou hegemonização desses corpos, né? Então, o que aqueles meninos lá de Zanzibar viam através do mestre YouTube, o que os capoeiristas veem através do mestre YouTube, e, portanto, passam a reproduzir, eles orientam um movimento contrário, inclusive, ao que o mestre Pastinha, né, o meu ancestral da capoeira, dizia, que cada qual, ninguém joga do meu jeito. Ao contrário, agora, você olha para... surge um fenômeno, uma pessoa dentro da capoeira com uma determinada movimentação, sobre ela são estabelecidos critérios de... também meritocráticos, né, de excelência, e a partir daí você tem toda uma geração que, desde movimentos muito simples, né, que muitas vezes o próprio ou a própria capoeirista não se apercebe, né, de trejeitos, de olhares, sabe? Mas já indica que aquele cada qual, ninguém joga do meu jeito, está longe, né? Está ficando cada vez mais longe, porque ali tem uma reprodução de uma imagem, e a reflexão desse espelho vai dizer para esse capoeirista mais adiante que todo espelho é infiel, né? Que ele perdeu um tempo preciosíssimo dentro da sua própria formação em constituir uma linguagem própria de ser capoeirista acima de qualquer coisa, né? Então, essa é uma questão importantíssima, né? Porque muita gente elabora o aprendizado da capoeira pelo movimento corporal, outros elaboram, tem como porta de entrada, porque a porta de entrada é a alma, tem como porta de entrada a questão musical, tem como porta de entrada a questão literária expressa nos nossos versos, nas nossas cantorias. Então, são muitos os aportes de conhecimento que a capoeira oportuniza, né? Então, é importante que a gente pense nisso. E, retomando agora a questão que você fala assim, bom, e diante de uma pandemia, né, num contexto de quem vive da capoeira, como era antes e como era depois. Olha só, eu disse que esse é um tema que precisa ser estudado, né, que é a questão da economia da capoeira, porque ao fazermos isso, a gente tem que pensar a capoeira como mercado de trabalho. Ainda não tem muitos estudos nessa época, não. Lá nos anos 90, né, quando a gente começou as pesquisas lá no programa Cor da Bahia, aqui na UFBA, eu ainda estudante à época, me lembro que eu fiz uma pesquisa uma vez, um levantamento, e eu elaborava algumas perguntas, né? Alcança, do ponto de vista do mercado de trabalho, sucesso, né? Com a capoeira, né? E, bom, o que a gente vai ver é exatamente a reprodução do que a gente vê em qualquer mercado de trabalho, né? Os brancos têm vantagem, os jovens têm vantagens,
quem está nos grandes centros urbanos ou inseridos em equipamentos de maior visibilidade tem mais vantagem. Aquilo que eu falei, você tem hoje uma gama de capoeiristas que não tem Wi-Fi para ver a nossa live. Né? Você tem uma gama de capoeirista hoje que não tem condição de pensar o isolamento social como uma possibilidade. Né? E não tem possibilidade de repetir muitas das lives que têm sido dos encaminhamentos de movimentos que são encaminhados por mestres e capoeiristas dentro dessas redes, porque eles estão dentro de espaços que tem aí que dividir com um grupo muito grande de pessoas e que isso está completamente longe da sua própria realidade. Né? Então, a gente não pode também estimular, principalmente entre jovens e adolescentes, principalmente, que eles queiram sair de dentro de casa agora para poder fazer isso. Né? Então, assim, toda vez que a gente falar em profissionalização, obviamente que a gente aperta o gatilho, a gente aperta o botãozinho das desvantagens para o grupo que acumula desvantagem em qualquer mercado de trabalho. Né? Em qualquer mercado de trabalho. Então, aí, obviamente, que as pessoas negras elas vão ter desvantagem, as mulheres vão ter desvantagem, as mulheres negras mais desvantagens ainda. Né? Então, eu prefiro não pensar a capoeira por esse prisma, sincero e honestamente. Né? Eu prefiro, como professora que somos, né, comprometidas com o conhecimento, eu prefiro seguir me relacionando com o conhecimento sem ter que perguntar para o estudante quando você crescer, o que você quer ser. Né? Porque não me interessa, essa é a coisa que menos me interessa, mas me interessa poder elaborar, naquele momento e naquele contato, a grandeza, né? Sobretudo quando o fato daquela criança estar ali naquele contexto, seja da escola, seja da capoeira, ela já diz para mim que ali é resultante de muitos enfrentamentos. Né? Muitas coisas elas tiveram que enfrentar para conseguir estar ali. Então, é um pouco por aí. Né? Eu acho que a capoeira, em outras palavras, ela reflete um pouco, ela é bem vitrine. Né? Ela hoje é uma grande vitrine, ela é um campo sociológico bastante denso, né? E, como tal, ela exige, sobretudo, que a gente não perca de vista, né? E não deixe, inclusive, de produzir algumas denúncias, né? Nos processos que sobre ela hoje estão colocados, inclusive os processos de embranquecimento. Né? E essas arestas mercadológicas, elas refletem isso. Não te ouço. Bonito, esqueceu de abrir o microfone. Gente, não liga, não, é por de costume mesmo, né? É porque nós somos do presencial. A gente está aprendendo a lidar com... E a gente não pode perder a mão do caruru e vatapá, né? Pois é. E aí, assim, primeiro quero dar meu salve, né, para as pessoas que estão aqui nos assistindo. E nós temos duas perguntas. Uma, pelo menos inicialmente, uma da Sandra Mara. E a Sandra Mara diz: como o conhecimento ancestral da capoeira Angola pode ser para a população negra uma forma de preservação da saúde, corpo, mente, subjetividade, nesta fase do isolamento social? Você quer que eu faça a segunda ou você quer responder primeiro essa? Eu prefiro responder logo essa, né? Como o conhecimento ancestral da capoeira pode ser para a população negra uma forma de preservação da saúde, corpo, mente, subjetividade, etc, etc. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer sobre a capoeira Angola é que, apesar da gente ter um comprometimento muito grande com o corpo, a gente tem aversão à compreensão da capoeira como esporte, né? Então a gente exatamente
por conta de toda essa questão que eu falei anteriormente sobre como se estrutura o pensamento e a reflexão política sobre esporte, né? Então, assim, a gente sabe que o nosso corpo, né, para nós da Capoeira Angola, né, principalmente, que é o que você está perguntando, a gente sabe que o nosso corpo ele é um espaço, é o nosso espaço do sagrado, né? E que o conhecimento da capoeira, ele, de alguma forma, ele estrutura uma relação com a gente e que nos ensina a pensar e a desmontar e a produzir alguns desmontes que são muito importantes para nós dentro da nossa própria saúde mental, né? Uma delas passa por a gente entender o quanto é importante a pessoa com quem eu me relaciono quando eu jogo capoeira. Mais do que um adversário, ela é um complemento, né? Então, ela me ensina a valorização daquilo que em outras instâncias poderia eu ter aprendido a desvalorizar, porque deveria ser alvo exatamente do meu enfrentamento e da minha eliminação, né? Então, assim, se eu tenho isso como um parâmetro filosófico do aprendizado a que eu estou inserido, né, eu estou querendo dizer que dentro de mim existe uma série de eus e do outro, né? E que ele está presente exatamente todo momento em que eu me penso elaborando situação de jogo. E para nós, assim, situação de jogo a gente elabora cada vez que a gente olha e vê um pé de uma mesa, um pé de uma cadeira, uma quina de um banco, alguma coisa, né? A gente entra num supermercado, entra num busão cheio, você o tempo todo vivencia a situação de jogo dessa natureza. Por outro lado, como eu disse para você, capoeiristas normalmente são pesquisadores e pesquisadoras incansáveis, né? E está ao seu modo, né? Ainda que através das tecnologias de informação e comunicação hoje como meio prioritário, mas essas figuras você pode ter certeza que a maioria dos capoeiristas estão durante esse processo buscando informações de capoeira. É muito bonito ver dentro de uma comunidade tradicional como a capoeira, por exemplo, a maioria das pessoas da capoeira Angola, elas sabem que Janja, sou uma mulher que está posicionada numa condição de emprego, de, aspas, estabilidade, etc, etc. Mas eu sou uma mais velha e é muito bonito, por exemplo, ver como outros mestres têm me ligado para saber de mim. Me liguei para saber da sua saúde, como é que você está. Então, como a gente não se descuida, né? Como a gente defender a capoeira, na realidade, significa a gente defender os capoeiristas, né? Defender quem está dentro da capoeira e como é possível a gente pensar esse cuidado. E no caso nosso, dentro da capoeira Angola, principalmente, né, que é numericamente um número bem menor de praticantes, né, do que os estilos de capoeira moderno, mais modernos, né, a gente tem que articular uma série de elementos para se pensar e se manter nessa linha reflexiva de sermos uma comunidade. Então, isso dá para a gente um colo, né, um colo que eu tenho certeza que não é exclusivo da capoeira Angola, né? Mas dentro do lugar de onde falo, de quem somente praticou e só pratica capoeira Angola, eu posso dizer para você com muita tranquilidade que isso é alguma coisa que tem ajudado e muito os capoeiristas a não padecerem de maior sofrimento num momento como esse. Está todo mundo sabendo, né, que está faltando um monte de coisa, que muita gente está sendo afetada, etc, etc, mas a gente canta e a gente acredita, né, que o mundo dá volta, que as voltas do mundo, né, elas estão aí para fazer com que a gente se renove a cada momento que a gente vive e, portanto, eu acho que a gente consegue um suporte afetivo, né, muito amplo
para a gente pensar. Muitas vezes as comunidades de capoeira substituem as famílias, né? Nem todo mundo tem a chance e a sorte de nascer numa família em que se sinta favorecido, né? Enquanto pessoa, né? E para muita gente, a capoeira é a segunda ou até mesmo a primeira família, né? E ao fazer isso, os capoeiristas sabem quem são seus parentes imediatos e seus aderentes subsequentes. Nós temos uma outra pergunta do Emerson Longa. Ele faz a seguinte pergunta, Janja. Como que você observa, nesse contexto de pandemia, a exacerbação das aulas online sem uma devida discussão do processo iniciático, como os valores, a história e a memória da capoeira? E se está surgindo um acirramento de polarização nessa ânsia de produção corporal no contexto virtual. Está perguntando ou está afirmando? Se está afirmando, eu Ele fez uma pergunta. Eu sei, estou sacaneando. Eu estou sendo fidedigna. Isso é que é ginga, hein? Essa ginga foi muito boa. Olha, mas um pouco... o nosso grupo teve uma reunião aí essa passada, inclusive, para discutir, né? Nós temos muito cuidado com essa coisa do conhecimento, né? E da vulgarização do conhecimento da capoeira. Um pouco nisso, né? Porque eu acho que um determinado movimento, sem uma determinada explicação, etc., ele produz muitos riscos e, às vezes, até muitos danos. Então, você tem duas coisas, você tem vários modelos. Então, para eu poder responder, eu teria que me reportar a alguns desses modelos, né? Por exemplo, no nosso grupo, às vezes eu pego o Lucas aqui, que é minha vítima favorita, que é meu filho, e eu chamo ele e a gente produz aí um determinado movimento. Aí eu filmo, falando, etc, etc, e aí mando para a galera do nosso grupo com a recomendação de que aqui de maneira de dentro do contexto do nosso próprio grupo. E aí é um movimento, Ou uma frase, como a gente costuma. Os 4 não fazemos aulas virtuais, né? Nós não fazemos aulas virtuais, nem gratuitas e menos ainda. E essa é uma coisa que também tem surgido nesse tempo de pandemia. Então, assim, quem tem as condições adequadas para poder fazer isso, tem uma realidade de vinculação à capoeira que permite isso, tem sido feita. Eu, particularmente, tenho alguns receios, né? Eu vou contar uma brincadeira, quem me conhece sabe que eu sou muito afeita a isso, mas há um tempo atrás, logo, ainda tinha, acho que Orkut, uma coisa dessa, né? Só velhinha. Não, foi quando surgiu o Facebook. Eu vi uma história de uma montagem de um videozinho que um jovem, né, de um outro sistema religioso, no seu rito de passagem, né, de adolescente para homem, ele fez um... E num dos comentários alguém faz assim, coitado, imagine quando tiver grande olhar para isso, né? Quando ele tiver grande... um pouco assim, né? Minhas amigas chegaram na minha casa e minha mãe queria mostrar o meu álbum de 15 anos. Eu ainda não quis, quando eu penso essa possibilidade, né? Porque aquele momento não me vejo representada nele agora. Mas, assim, tem determinados conteúdos dentro da internet, hoje que eu olho e digo assim, nossa, imagina daqui a uns anos, quando essa pessoa olhar para si própria e ver, né, o que ele deixou para trás de maneira explicitada ou registrada sobre a sua vida de capoeirista. Então, assim, tem duas coisas em jogo. Que é, para muitos,
a manutenção, né, das suas bases de sustentação, mas a grande maioria, inquestionavelmente, para a grande maioria, é tão somente o desejo de não parar de praticar a capoeira, né? Então, eu digo para você que você quer ver um bichinho, né, bem mal de vida, é você pegar um capoeirista e ele não poder, ele ser interrompido, ele ser interditado na sua possibilidade de treinar a capoeira, de praticar a capoeira. Então, para a grande maioria, esse é exatamente o desejo, né? Então, se para alguns isso é possível fazer dentro de uma estrutura fechada, né, que é daquele grupo, que é a que eu adoto dentro do nosso grupo, porque eu acho que o fundamento do meu grupo pertence ao meu grupo. Ele não é um fundamento que sirva para nenhum outro grupo, né? O fundamento do meu grupo, ele é do nosso grupo. Esse fundamento é nosso. Ele estrutura, inclusive, a nossa identidade de comunidade capoeira, né? Então, assim, para mim isso não serve, mas não estou dizendo que não serve, por não servir para mim, não serve para capoeira, porque não poderia dizer isso, já que tudo isso está aí, está sendo feito. As consequências disso a gente só vai ver depois, né? Todos os processos históricos, a gente vai precisar do depois para a gente dizer o que será a capoeira pós-pandêmica, né? Como é que será a realidade da capoeira depois de tudo isso, né? E aí, hoje eu pensava exatamente nisso, né? Assim, essa é a minha segunda live no contexto desse contexto da pandemia. E aí hoje eu já estava pensando, eu disse, ai meu Deus, acho que já está bom de parar, né? Não, já está bom, não quero ficar... Tá bom de live. Ainda bem que nós chegamos logo. Mas, por outro lado, se alguém me disser assim amanhã, Janja, olha, a gente tem uma ação voltada para a unidade de Águas Claras, onde teve aquele desabamento amanhã, e a gente queria saber se você faria parte de um conjunto de pessoas dentro da capoeira que fariam atividades, ainda que fossem pagas, e com a grana voltada para aquela atividade, eu faria sem nenhum problema. Entendeu? Eu faria e faço com a boa vontade da minha vida de militante, de ativista. Então, assim, eu prefiro julgar menos a intenção por trás das escolhas das pessoas e mais apresentar esse conjunto de escolhas e dizer que o quanto a capoeira ela é plural, né? Quantas escolhas são possíveis de serem feitas. Para mim, é sempre mais vantagem dizer das minhas escolhas, né? É sempre muito mais... Eu prefiro essa honestidade, de falar das minhas escolhas, né? E por que elas são elaboradas dessa forma. Então, assim, particularmente, eu não vejo que a gente precise de fazer uma atividade e de deixar determinados registros nas redes sociais sobre a forma como a gente trabalha, né? Porque esse fundamento, né? Esse pé de dança, ele é nosso. Ele só tem função dentro do nosso grupo, né? Ele não tem função em nenhuma outra comunidade, em nenhum outro espaço de capoeira. Bem, o Paulo Menezes, eu vou aproveitar a pergunta do Paulo Menezes e juntar com a minha. Eu já ia pedir para você falar sobre esse assunto. Ele diz assim, que na revista Textos do Brasil, número 14, que você aquela citou... que eu fui para a Tanzânia lançar. Isso. Você citou anteriormente. Na live, ele pergunta sobre que você fale sobre a participação da mulher na capoeira e ainda hoje, como você vê o machismo na capoeira? Eu ampliaria essa pergunta, né? Porque eu já pedi para você falar isso. Como são tratadas as questões de gênero, raça e sexualidade na capoeira?
Obrigada pela pergunta, é super bacana. E eu sempre venho preparada achando que eu não vou escapar delas. Não. Nem quero. Hoje, assim, tem um livro que foi produzido por Fred Abreu, que ele reúne uma série de entrevistas, e ele pega uma entrevista minha, e nesse livro eu digo, olha, uma mulher, quando ela vem para a capoeira, ela vem sendo mulher e ela traz com ela tudo, né, que é elaborado sobre ela pelo fato de ser mulher, né? Então, assim, obviamente, se você tem uma série de desvantagens que pesam sobre a mulher dentro de uma sociedade controlada pelo patriarcado hétero cis normativo, né? Então, obviamente, você está dizendo, né, e racista, você está dizendo quais são os grupos que estão posicionados em situação de desvantagem, né? Então, a história, a presença das mulheres na capoeira, ela não começou agora, né? Você tem registro da presença dessas mulheres de muito tempo, aí já datando do século XIX. E muitas outras no século XX que foram sumariamente invisibilizadas, né? Eu começo a treinar capoeira no momento em que a sociedade brasileira se mobiliza pela reconstrução democrática. E, nesse contexto, os movimentos sociais, eles se reelaboram, né? Eles se reelaboram com muita força, né? E aí eu estou me referindo especificamente, principalmente aos movimentos sociais negros e ao movimento feminista, né? E obviamente, né, no primeiro momento, a gente apontava a grande defasagem colocada sobre a capoeira como uma expressão da resistência negra no Brasil, como um movimento social pleno, denso, complexo, quando da sua limitação folclorizada, né? Ou quando da folclorização da capoeira produziu perdas e tornou a capoeira uma coisa muito ingênua para a história da resistência do negro no Brasil. Então, a gente, obviamente, devolve essa compreensão, busca e atua dentro de um movimento muito importante a partir dos anos 80, devolvendo essa compreensão da base africana da capoeira, no primeiro momento, né? E da de como a capoeira deveria refletir o próprio racismo. Obviamente que com o movimento de mundialização da capoeira, ou de transnacionalização da capoeira, né, com a formação das grandes redes e grupos de capoeira, o que, de alguma forma, facultou mais possibilidades do ingresso e da permanência das mulheres na capoeira, e aí eu estou falando de mulheres em condição de capoeirista mesmo, né? Não aquelas mulheres retratadas aí na literatura, Jorge Amado, que é aquela que depois da capoeira puxava o samba de roda e ela era aquela que entrava no samba de roda, ou mesmo aquela esposa de mestre que organiza as atividades do grupo, né, que administra o grupo, etc. Mas as mulheres em condição de praticantes de capoeira, elas vão passar aí, já nos anos 90, 80, 90, a gente passou já a começar a discutir as desvantagens de gênero produzidas sobre as mulheres no interior da capoeira. E muitos foram os elementos apontados para isso. Não apenas relativos a, muitas vezes, uma própria má-fé produzida por uma baixa expectativa de que elas aprendessem, né? Então, deixa ali, deixa fazer de qualquer jeito, etc, etc. Mas até mesmo de fazê-las acreditar que ali não tinha mulher, não. Tinha capoeirista e acabou. Não tinha homem, não tinha mulher, tinha era capoeirista. Né? Mas se ser mulher aparecia permanentemente. Então, assim, foi preciso que as mulheres passassem a se organizar, foi preciso que elas passassem a refletir essa condição no interior da capoeira, passassem a denunciar os cânticos misóginos, sexistas, etc.
E obviamente, que assim como fora da capoeira, esses movimentos eles estão muito implicados um a partir do outro, né? O movimento das lutas por direitos, né? Eles, de algumas formas, eles vão dar confluência às lutas antirracistas, posteriormente às lutas contra o patriarcado, etc. Né? Eles têm uma base comum. Dentro da capoeira, isso também vai ser evidenciado, né? E hoje a gente tem a possibilidade, inclusive, de discutir as questões que até muito pouco tempo atrás eram questões muito difíceis de serem incluídas